Neste vídeo vamos falar sobre IVA. Em concreto, regras de localização de operações, prestações de serviços e o método da dedução pela percentagem ou o prorata. E vamos fazer uma questão de exame de avaliação à ordem dos contabilistas certificados. Antes quero agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou contabilista certificado, economista e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. O exame que vou resolver, a questão 35, é uma questão sobre IVA. Enquadra-se nas questões de fiscalidade e é uma questão sobre IVA. Esta questão diz-nos o seguinte: a Associação de Desenvolvimento Regional Proterra, sujeito passivo de IVA, com sede em Santarém, enquadrada no regime normal do IVA, exerce simultaneamente, para efeitos de IVA, atividades isentas que não conferem direito a dedução e atividades tributadas. Portanto, estamos aqui perante um sujeito passivo misto. Tem pelo menos dois tipos de atividades. Uma atividade isenta, que não confere direito à dedução, e uma atividade sujeita e que é tributada. Sabe-se que para efeitos da dedução do IVA suportado nos bens de utilização mista, utiliza o método de percentagem correspondente ao montante anual das operações que dão lugar à dedução, vulgarmente denominado por prorata, utilizando no ano em curso a percentagem de 60%. Portanto, esta entidade, ao utilizar o método da percentagem no âmbito da dedução de IVA, passa a deduzir IVA, mas apenas em 60%. Tem direito a deduzir 60% do IVA dedutível. No passado mês de maio, procedeu à aquisição de um serviço relacionado com a manutenção do seu equipamento administrativo, utilizado na generalidade das atividades desenvolvidas pela associação. O referido serviço foi faturado por uma empresa com sede em Espanha e aí registada para efeitos de IVA, pelo valor de 10.000 euros. No que se refere ao enquadramento da referida operação para efeitos de IVA, temos aqui 4 respostas possíveis, uma delas estará certa. A linha A diz-me que o serviço em causa é sujeito a IVA em Portugal, devendo a Associação Proterra liquidar IVA no montante de 1.380 euros, podendo, simultaneamente, proceder à sua dedução na íntegra. O serviço em causa é sujeito a IVA em Portugal, devendo a Associação Proterra liquidar IVA no montante de 2.300 euros, podendo simultaneamente proceder à sua dedução na íntegra. A linha C diz-me que o serviço em causa é sujeito a IVA em Portugal, devendo a Associação Proterra liquidar IVA no montante de 2.300 euros, podendo simultaneamente proceder à dedução no valor de 1.380 euros. A linha D, o serviço em causa não é sujeito a IVA em Portugal, podendo a referida associação solicitar a restituição do IVA suportado em Espanha em 60% do respectivo valor. Bom, para resolver esta questão, a primeira coisa que nós vamos fazer é proceder à localização da operação. Vamos localizar, vamos utilizar o artigo 6º do Código do IVA, estamos a falar de prestações de serviços, vamos proceder à localização. Uma vez localizada a operação, estará determinado o Estado-membro onde o imposto terá de ser pago. Posteriormente, vamos ver
qual o direito à dedução de imposto por parte desta entidade, que é um sujeito passivo de IVA e utiliza o método da percentagem. Bom, quanto à localização da operação, para localizarmos esta operação, nós vamos utilizar o artigo 6º do Código do IVA. As regras de localização das operações em IVA ou no regime do IVA nas transações intercomunitárias, se for no caso do RITI, procuram sempre responder a duas questões. Localizar uma operação, nós começamos por determinar onde é localizada, ou seja, em que Estado-membro se localiza essa transação de bem ou esse serviço. No caso em concreto, temos um serviço. Depois de localizarmos a operação, nós teremos de determinar quem tem a obrigação, naquele Estado-membro da localização da operação, de fazer o pagamento do IVA, ou seja, de liquidar o IVA. Bom, as prestações de serviços, elas baseiam-se fundamentalmente no artigo 6º do Código do IVA. Relativamente ao artigo 6º do Código do IVA, este artigo 6º é a disposição que no Código do IVA nos apresenta as regras para localizar as operações, dedicando-se às regras de localização das transmissões de bens e das prestações de serviços. Relativamente às prestações de serviços, este artigo contempla as regras de localização, quer se trate de prestações de serviços internas, isto é, em que o prestador e o adquirente se situam no território nacional, quer de prestações de serviços internacionais, incluindo as próprias intracomunitárias. Quanto às regras gerais de localização dos serviços, nós vamos considerar o seguinte no que diz respeito às prestações de serviços propriamente ditas. Temos a primeira regra geral, que é a da alínea A do número 6 do artigo 6º do Código do IVA. Aqui nós vamos ter em consideração o seguinte: quando o adquirente dos serviços seja um sujeito passivo do IVA, as operações são tributáveis no lugar onde o adquirente tenha a sua sede, estabelecimento estável ou, na sua falta, o domicílio fiscal para o qual os serviços são prestados. Assim, por exemplo, se um sujeito passivo português prestar um serviço a um adquirente italiano, que seja sujeito passivo, e portanto aqui estamos numa relação B2B ou business to business, dois sujeitos passivos, a operação não é, em princípio, localizada em Portugal, mas em Itália, porque é em Itália que o adquirente do serviço tem a sua sede, o seu estabelecimento estável. Esta regra geral, esta alineado número 6 do artigo 6º do Código do IVA, no âmbito do exemplo que estamos a ver, o prestador de serviço português não deverá liquidar IVA, devendo ser o cliente italiano a liquidá-lo na Itália, à taxa aí vigente, e aqui aplica-se a chamada inversão do sujeito passivo ou reverse charge, ou seja, é o próprio adquirente que no seu país vai proceder ao pagamento do imposto, o adquirente a pagar o imposto, o comprador a pagar o imposto. Isto é o reverse charge ou a inversão do sujeito passivo. Agora, na situação inversa, ou seja, se o prestador de serviços for italiano, espanhol, alemão, ou seja, dentro da União Europeia, e o adquirente português, e ambos sujeitos passivos, não é? Estamos aqui numa relação business to business. Será o adquirente português
quem terá de proceder à liquidação do IVA devido pela operação à taxa vigente no território português, reconhecendo-se-lhe, no entanto, o direito à dedução do IVA autoliquidado. Esta é a regra que nós aqui vamos utilizar para responder a esta questão. Uma vez que a Associação de Desenvolvimento Regional Proterra é um sujeito passivo de IVA com sede em Portugal, com sede em Santarém, é o adquirente de um serviço a um sujeito passivo que tem a sua empresa com sede em Espanha. Portanto, estamos aqui com uma prestação de serviços business to business, em que os dois sujeitos passivos são sujeitos passivos de IVA. O adquirente é um sujeito passivo em Portugal, o prestador é um sujeito passivo Espanha, e, portanto, a operação é localizada em Portugal. Isso significa que, ao ser localizada em Portugal e aplicando o mecanismo do reverse charge, vai ser a Associação de Desenvolvimento Regional Proterra, ou seja, o adquirente, que vai ter de fazer o pagamento do IVA em Portugal. E vai fazer o pagamento do IVA multiplicando o valor de 10.000 euros, que virá na fatura emitida pelo prestador. Vai a nossa entidade, Associação de Desenvolvimento Regional Proterra, colocar 23% de IVA vezes 10.000 euros e terá de liquidar esse IVA, ou seja, de o pagar à autoridade tributária através da sua declaração periódica do IVA. Portanto, ao preencher a declaração periódica do IVA, esta entidade nacional, na qualidade de adquirente, ela vai inscrever a base tributável desta operação no campo número 16. O campo número 16 destina-se a serviços efetuados por sujeitos passivos de outros Estados-membros cujo imposto foi liquidado pelo declarante, ou seja, o denominado reverse charge. E aqui nós vamos colocar 10.000 euros. Portanto, nós estamos aqui a assumir que somos o adquirente, não é? Isto é a perspectiva do adquirente, da entidade portuguesa. E o respectivo IVA liquidado, ou seja, o respectivo IVA a favor do Estado, terá de ser conduzido ao campo 17 e aí vamos colocar 2.300 euros. E, portanto, base tributável 10.000, IVA a favor do Estado 2.300. Quanto a esta questão, trata-se da localização da operação. A operação é localizada em Portugal, uma vez que o adquirente tem a sua sede em Portugal e pela regra geral do artigo 6º, número 6, alineado o Código do IVA, e não considerando qualquer exceção, vamos proceder deste modo. Agora, a próxima questão é quanto de IVA pode a entidade portuguesa deduzir? Porque, da mesma forma que ela liquida o IVA, na qualidade de sujeito passivo, reverse charge, o adquirente liquida o IVA, mas na qualidade de adquirente de um serviço vai poder proceder à sua dedução. Se estivéssemos aqui perante um sujeito passivo, digamos que normal, o mesmo IVA que liquidamos seria exatamente o mesmo IVA que iríamos deduzir. Mas nós não estamos perante um sujeito passivo normal, entre aspas. Estamos perante um sujeito passivo misto. É que o enunciado diz-nos o seguinte: a Associação de Desenvolvimento Regional Proterra exerce simultaneamente, para efeitos de IVA, atividades isentas que não conferem direito à dedução e atividades tributadas.
Portanto, se fosse apenas uma entidade que exercesse atividades tributadas, o mesmo valor liquidado seria o mesmo valor a deduzir, ou seja, 2.300. Mas aqui não. Aqui estamos perante um sujeito passivo misto. E, portanto, este sujeito passivo misto ele utiliza o método de percentagem correspondente ao montante anual das operações que dão lugar à dedução, que é o vulgarmente denominado prorata, e utilizando no ano em curso a percentagem de 60%. Ou seja, aqui esta é uma questão que em termos do código do IVA, nos leva ao artigo 23 do Código do IVA, que são os métodos de dedução relativa a bens de utilização mista. O artigo 23 diz-nos que o seu número 1, quando o sujeito passivo, no exercício da sua atividade, efetuar operações que conferem direito a dedução e operações que não conferem esse direito, é o que nós aqui temos, nos termos do artigo 20º deste mesmo Código, a dedução do imposto suportado na aquisição de bens e serviços que sejam utilizados na realização de ambos os tipos de operações é determinado do seguinte modo. E aqui temos a linha B, que é aquilo que este sujeito passivo está a utilizar, sem prejuízo do disposto na linha anterior, tratando-se de um bem ou serviço afeto à realização de operações decorrentes do exercício de uma atividade económica prevista na linha A do número 1 do artigo 2º, parte das quais não confira direito à adoção, o imposto é dedutível na percentagem correspondente ao montante anual das operações que deem lugar à dedução. O cálculo desta percentagem está determinado também aqui no número 4 deste mesmo artigo. São 60%, e significa que o sujeito passivo em causa tem direito a deduzir apenas 60% do IVA suportado nas operações. Ou seja, suportou 2.300 euros. Vai multiplicar por 60%, o tal prorata, a percentagem de dedução, o que dá 1.380. Quando estiver a preencher a declaração periódica do IVA, tratando-se de uma prestação de serviços, conduzirá a dedução, o direito à dedução, ao campo 24, onde deduz o IVA a favor do sujeito passivo, e vai deduzir 1.380 euros de IVA. Portanto, resumindo, tem direito a deduzir 60% do IVA suportado, a aplicação da percentagem de 60%, ou seja, 1.380, e liquida IVA a favor do Estado, 2.300. Está já respondida a questão. Ou seja, no que se refere ao enquadramento da referida operação para efeitos de IVA, à linha C, o serviço em causa é sujeito a IVA em Portugal? Sim, porque a operação é localizada em Portugal, pela regra geral do artigo 6º, número 1, a linha A, operações business to business, localizadas onde o adquirente tem a sua sede, devendo a associação Proterra liquidar IVA no montante de 2.300 euros, exatamente conforme fez na declaração periódica do IVA, aqui no campo 17, correspondente a IVA a favor do Estado, podendo, simultaneamente, proceder à dedução no valor de 1.380 euros, ou seja, se por um lado, pela aplicação do reverse charge, ao fazer a autoliquidação no campo 17, tem direito a deduzir o IVA, mas apenas em 60%, ou seja, 1.380, e aqui seria no campo 24, porque se trata de uma prestação de serviços. A questão correta é a questão da linha C. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade.